Olá a todos vocês que nos assistem, o nosso ótimo e abençoado dia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para mais um breve estudo sobre o livro de Gênesis. O conteúdo estudado aqui vem da nossa revista Compromisso da Convenção Batista Brasileira. A nossa aula de hoje é a aula de número 6, que tem como tema Deus começa a formar o seu povo. Para o estudo dessa manhã, nós temos aí os capítulos 12, 13, 14 e 15. É lógico que nós não vamos conseguir abranger um estudo assim que seja satisfatório em cima disso, em virtude do tempo. Mas vamos dar uma pincelada sobre esse tema. Deus começa a formar o seu povo. Nossos objetivos, nós temos dois objetivos, os objetivos gerais e os específicos. Dois objetivos gerais: compreender como se deu o chamado divino de Abrão, até então chamado Abrão, posteriormente seria chamado Abraão. Então nós temos que compreender como se deu o chamado divino de Abrão e sua resposta de fé. E segundo, reconhecer que pela fé as promessas divinas são cumpridas em nosso viver, e especialmente a promessa de vida eterna. Objetivos específicos também temos dois: aceitar a responsabilidade do chamado de Deus para a sua vida. Refletir sobre os desafios que Deus tem para a sua vida. Deus chama, mas não pense que vai ser um mar de flores. Nós temos os obstáculos. Na nossa caminhada aparecerão obstáculos que precisamos vencer. E então nós vamos aprender hoje como caminhar com Deus. Como vencer esses obstáculos? Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? É nisso que vai focar a aula de hoje, que tem como tema Deus começa a formar o seu povo. Para nós adentrarmos na nossa lição, vamos buscar um pouco o que foi estudado na aula passada, a aula de número 5, sobre uma nova chance. A palavra nos revela que Deus começa a humanidade com a família de Noé, sendo Abrão da linhagem de Sem, um dos filhos de Noé, e que deu origem ao nome semita, aplicado aos judeus. Então Abraão, ele tinha seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando a gente fala em semita, nós estamos nos referindo aos descendentes de Sem, de um dos filhos de Abraão, e que deu a origem também aos judeus. Quando nós falamos de semita, nós estamos nos referindo aos judeus. Então, quando você ouvir falar que o povo era antissemita, logo nós vamos deduzir que o povo antissemita é o povo contrário aos judeus. É um povo que persegue os judeus, que discrimina os judeus. Mesmo com o dilúvio, a aliança de Deus com Noé, a maioria das pessoas ignorava a Deus. Deus fez aliança com Noé, mas a maioria das pessoas continuaram blasfemando, continuaram desdizendo, ignorando a Deus, e continuava a pecar. Mas algumas se esforçaram para segui-lo. Uma delas era Abraão. Certo dia, Deus lhe apareceu. Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu como descendente uma grande nação. A parte de Abraão nesse pacto era obedecer a Deus. Deus faz um pacto com Abraão
e a única participação de Abraão nisso era obedecer a Deus. A partir de Gênesis capítulo 2 até o capítulo 25, 18, temos essa fantástica história e o início do plano de Deus para a salvação das pessoas mediante a fé. Os descendentes de Abraão seria o povo de Deus, do qual viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Note que o foco da nossa aula hoje, o foco desta lição, será o povo de Deus. Mas lógico que nós vamos, com essa lição, aprender a tirar muitos ensinamentos para as nossas vidas. É só observar os tópicos da lição, aquilo que está sendo introduzido na lição, as mensagens que aí na sua casa você pode estar acompanhando com a sua Bíblia, lendo os versículos que nós estamos pontuando aqui, discorrendo sobre ele. Você pode estar comparando aí, escutando a lição para meditar numa próxima oportunidade, meditar sobre o que está sendo comentado aqui. O primeiro ponto da nossa lição é: Abraão segue a chamada e recebe grandes promessas. Está em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 9. Tudo que vamos discorrer aqui está compreendido entre o capítulo 12 de Gênesis, do verso 1 ao 9. Em Gênesis, de 1 a 3, nós temos que Abrão, como era chamado até o capítulo 17, verso 5 de Gênesis, e sua esposa Sarai estavam na terra de Harã, onde foram trazidos por seu pai Tera. O pai de Abraão era Tera, saiu de Ur e trouxe eles para a terra de Harã. Ali ele morreu e ficou Abrão e Sarai. Em Harã, Abrão recebeu instruções para deixar a sua parentela e seguir para uma terra que Deus lhe mostraria. Recebeu também a promessa de ser pai de uma numerosa nação. Além disso, ele também seria bênçãos para aquelas nações que, no decorrer, na sua trajetória, na sua caminhada, essas nações que o abençoassem também seriam abençoadas por Deus, por meio de Abraão. Abraão, ajude Israel, que você também será abençoado. Qual era a participação de Abraão nesse pacto que Deus fez com ele? Para que essas promessas fossem cumpridas, Abraão precisava apenas obedecer a Deus completamente e incondicionalmente. Quando falamos apenas obedecer, parece ser fácil, parece ser uma tarefa muito fácil, mas não é bem assim. Isso significava deixar a casa de seus pais, deixar a terra de seus pais, deixar amigos e viajar para uma nova terra onde Deus prometera estabelecer a grande nação formada por seus descendentes. Aqui, Deus apresentou a Abraão e a nós também, porque hoje nós somos o seu povo, apresentou o seu plano missionário. Pela fé, Abraão obedeceu. Mudou-se de Harã para uma terra desconhecida, chamada Canaã, levando consigo Sarai e Ló e todos os seus bens. Tudo aquilo que pertencia a ele foi levado juntamente com ele. Detalhe importante na formação de seu povo. O Senhor apareceu a Abraão e disse: "À sua descendência darei esta terra." Abraão logo creu, construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Gênesis 12, verso 7. Observe que Abraão comemorou essa promessa antes do cumprimento dela.
Veja, isso é uma coisa importante. Ele creu tanto que ele chegou a comemorar antes de receber. Apenas com a promessa, ele já comemorou o cumprimento dessa promessa. Este altar, além de simbolizar a comunhão com Deus e comemorar algo que ele ainda não havia recebido, tinha 2 propósitos. Esse altar era para oração e adoração. A segunda coisa importante é que esse altar servia como lembrança das promessas de Deus a ele. Com isso, Abrão, sempre que... Eu vou passar a chamar de Abraão logo, tá bom? Eu vou chamar de Abraão. A gente sabe que esse nome ele recebeu a partir do capítulo 17, verso 5, mas eu vou começar a chamá-lo de Abraão, porque é assim que nós mais o conhecemos, né? Com isso, Abraão, sempre que estava ali, ou apenas olhasse para aquele local que ele edificou, renovava a sua fé, renovava seu amor, renovava principalmente a sua lealdade a Deus. Porque nós, como cristãos, muitas vezes estamos lá em cima, outra vez estamos aqui embaixo, e assim é a vida de muitos cristãos. Mas quando Abraão construiu aquele altar, onde ele tinha a oportunidade de estar ali falando a sós com o Senhor, e aquele altar representava o recebimento de uma promessa para ele, sempre que ele passava ali, ele lembrava disso, ele se renovava, ele se restabelecia. Nós também temos inúmeras promessas. Eu e você temos inúmeras promessas que ainda não se cumpriram em nossas vidas. Que tal separarmos não só um lugar para estarmos a sós com Deus, mas também para sermos renovados em nossa fé? Renovados quando a nossa fé estiver declinando. Só de olhar para esse lugar, vamos lembrar das promessas, dos momentos em que muitas vezes ficamos ali conversando com Deus. Sabe, meus queridos, o culto regular aos domingos, a EBD, os PGMs, o lugar de oração em sua casa, no trabalho, pode ser o altar que falta em nossa vida para lembrarmos das promessas de Deus a nós, que hoje somos o seu povo. Eu e você somos o povo de Deus hoje. Quem sabe é o que falta para lembrarmos que Deus é o centro de nossas vidas. E quem sabe isso nos motive, quem sabe não. Eu tenho certeza que isso irá nos motivar a obedecer a Deus completamente e incondicionalmente. Porque se incentivou Abraão, certamente nos incentivará também. Pense nisso. O segundo ponto da nossa lição diz assim: a fome leva Abraão ao Egito. Verso 10 ao 20. Veja, como eu disse antes, veja que nem tudo são flores na vida de um homem de Deus. Acidentes de percursos acontecem, obstáculos aparecerão. Abraão passa por um momento difícil na sua trajetória, na sua caminhada. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Você vê isso lá no capítulo 12, verso 10. A pergunta fica para nós: por que havia fome justamente na terra para onde Deus havia chamado Abraão? Deus não pegou Abraão de lá, de Ur, levou para Harã e depois disse: vem para uma terra que eu te mostrarei. Como agora Deus deixa Abraão num período de fome, enfrentando os seus obstáculos, enfrentando o seu gigante. Muitas vezes se faz necessário que Deus nos prove em nossa caminhada. Deus delega
uma missão para nós e depois nos prova, não para que Ele nos conheça, porque Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe, mas para que eu e você, para que nós nos conheçamos um pouco mais, percebamos que muitas vezes não conseguimos ultrapassar, vencer os nossos obstáculos. Que muitas vezes nós carecemos de Deus ao nosso lado para vencer o obstáculo. Percebamos que sem Ele somos incapazes de muitas coisas que estarão no caminho. E assim a gente passa a confiar ainda mais nele. Deus quer que sejamos dependentes deles, que percebamos isso. Abraão não questionou o propósito de Deus. Poxa, Deus, por que tu me trouxe para cá e agora me deixa nessa miséria, me deixa nessa fome toda que a nação está enfrentando aqui? Abraão não questionou Deus por isso. E sabe, meus queridos, por isso foi aprovado na sua fé. Abraão foi aprovado nesse teste. Muitos de nós, quando estamos determinados a fazer a vontade de Deus, imediatamente encontramos um obstáculo e muitas vezes desistimos. Quando enfrentarmos um teste assim, não devemos questionar a vontade de Deus, mas sim correr aquele altar, correr aquele local que separamos para estar com Deus e aguardar novas oportunidades, clamar ao Senhor por novas instruções, justamente naquele lugar que escolhemos para estarmos a sós com Deus, para estarmos a sós com Ele. Às vezes Deus coloca obstáculo em nossas vidas para que nós nos aproximemos mais dEle. É isso que Ele quer, é isso que Ele almeja, que sejamos dependentes dEle. Você crê nisso? Terceiro ponto da nossa lição é um outro obstáculo, digamos que seja um outro obstáculo. Separação de Ló e promessa da terra. Agora a coisa começa a complicar um pouco mais para Abraão. Deus não permitiu que Abraão ficasse no Egito para sempre e o trouxe de volta à sua terra, onde sua fé seria novamente testada, dessa vez em solucionar uma contenda entre os pastores do seu rebanho e os pastores do rebanho de seu sobrinho Ló. Você vê isso em Gênesis 13, 7. Abraão tomou a iniciativa com relação ao problema e deu a Ló a oportunidade de escolher por primeiro para onde desejava ir, embora, sendo ele mais velho, tivesse o direito de escolha. Assim, Abraão novamente é provado no seu teste de fé. Embora não podendo mais contar com a ajuda de seu sobrinho Ló em tempos de guerra, o que não era tão ruim assim, né? Não era tão ruim assim, pois agora dependia única e exclusivamente de Deus para defendê-lo. Com essa atitude, Abraão nos ensina 3 formas de administrar conflitos familiares. Em conflitos familiares, a atitude tem que partir de nós. A iniciativa tem que partir de nós para resolver os conflitos. A segunda coisa que Abraão nos ensina com isso é que devemos permitir que as pessoas tenham a chance de fazer a primeira escolha, mesmo que isto signifique renunciar a algo muito desejável, algo que eu quero. Eu quero, mas isso é o melhor para mim. Então deixe que a outra pessoa escolha. Coloque a paz familiar acima das vontades particulares. É lógico que Abraão queria ir para um lugar bom, um lugar que manasse leite e mel, um lugar onde seu gado poderia se criar melhor. Mas ele, apesar de ter esse direito de escolha, ele diz: Ló,
escolha para o lugar que você quer ir, escolha o lado que você quer ir, eu irei para o outro. Ele deu o direito de escolha, porque ele estava colocando a paz familiar acima das vontades particulares dele. Aprendemos essas formas de solucionar problema com Abraão. O quarto ponto da nossa lição é o culto ao Deus Altíssimo. Gênesis 14, 12 e 24. Entrará agora um outro personagem nessa história. Então veja que logo depois de Abraão renunciar à escolha e dar essa escolha a seu sobrinho Ló, Ló enfrentou uma guerra e foi sequestrado, levado entre os despojos. Deus, em sua graça, providencia o livramento por meio de Abraão e seus 318 bem treinados, homens bem treinados. Deus sempre quer nos resgatar. Coloque isso na sua mente. É sempre Ele que vem a nós. É sempre Ele que vai a você. Quando estamos desviados, quando você se desvia, Deus fica procurando meios para trazê-lo de volta. Quem sabe por um pregador, quem sabe por um panfleto na rua, quem sabe por uma notícia, ou até, quem sabe, muitas vezes por meio da dor, uma doença, uma perda. Por isso, enviou o Redentor para nos reconciliar com Ele. Mas aqui queremos comentar o fato ocorrido após isso, após esse livramento, após esse resgate, após Abraão ter ido lá resgatar Ló. Porque vai entrar um personagem importante nessa história, chamado Melquisedeque. Após resgatar Ló, obtendo vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se aliaram para vencer a nação onde Ló estava, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, assim diz a palavra, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Você vê isso em Gênesis 14, 17 a 20. Quem era este Melquisedeque? Com certeza era um homem temente a Deus, pois seu nome significa Rei Justo, e Rei de Salém significa Rei da Paz. Melquisedeque foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Conforme Hebreus 7, 1 e 2, ele reconhecia que Deus era o Criador dos céus e da terra. O que mais se sabe sobre ele? Que ele era a representação de Cristo. Por 4 princípios, ou eu diria assim, por 4 principais teorias sugeridas. Quando eu digo assim, eu diria, é porque eu li em algum livro. Isso não vem de mim, mas vem de estudiosos que pesquisaram em cima disso. E eles apresentam 4 teorias. A primeira delas, não sabemos o início da vida de Melquisedeque e nem o seu fim. Ou seja, isso nos leva a compreender que ele era um ser eterno, sem início e sem fim. Melquisedeque era rei da cidade de Salém, que na tradição judaica é a mesma Jerusalém, sendo referenciada lá em Hebreus 12, 22 como Jerusalém celestial. Abraão assim o respeitou. Respeitou ele como rei da cidade de Salém, que seria Jerusalém. A terceira forma, a terceira principal teoria também é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A quarta, foi ele quem veio a Abraão, lhe trouxe os elementos para cear
e abençoou Abraão. Então veja que um ser sem início, sem fim, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de Salém, Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo que veio ao encontro de Abraão. Ele trouxe os elementos para a ceia e o abençoou. Melquisedeque era o aspecto terreno da pré-encarnação de Cristo em uma forma corpórea temporária. Assim, a maioria dos teólogos acreditam. Abraão ceou com ele e lhe honrou, entregando-lhe o dízimo dos despojos, cultuando desta forma o Deus Altíssimo. Quinto ponto, eu diria quinto e último ponto da nossa lição: o herdeiro e a justificação pela fé. Gênesis 15, de 1 a 11. Nessa caminhada da formação de seu povo, Deus havia dito a Abraão que sua descendência seria numerosa, mas Abraão não tinha filhos, e Sarai, sua esposa, era estéril. Então Abraão apresenta a Deus seu sentimento e seu desejo de possuir um herdeiro, porque o herdeiro que ele tinha não era dele mesmo, era um escravo. Então Abraão apresenta a Deus seu sentimento e seu desejo de possuir um herdeiro, e Deus lhe promete um filho, o filho da promessa. Porém não diz como viria esse filho. E por eles, sei lá, assim, eu diria até que um pouco de falta de paciência, quiseram dar uma ajuda a Deus. Sara entrega a sua escrava Agar a Abraão, achando que seria dessa forma. Mas Deus promete um filho a Abraão vindo dele mesmo. Abraão novamente teria que acreditar nessa promessa. Poxa, minha esposa já velha, eu velho, minha esposa Sara estéril. Mas veja como as coisas acontecem. Após 10 anos da promessa de uma numerosa nação, exatamente quando Abraão perdia a esperança, perdia a expectativa de ter um herdeiro, Deus lhe renova os ânimos, reafirmando uma descendência inimaginável e mais, vindo de seu próprio filho. Deus sempre chega na hora certa e suas bênçãos sempre irão além de nossas expectativas, além de nossos entendimentos. Veja como Deus age. Talvez não fosse aquele momento que Abraão queria esse filho para agora, Abraão podia determinar um tempo, mas Deus vem sempre na hora certa. O filho veio na hora certa. Depois desta declaração de Deus, o que fez Abraão? Guardou a lei? Abraão guardou a lei? Não. A lei vem com Moisés, muito mais tarde. Abraão se circuncidou? Não, pois a circuncisão veio quando ele já tinha 99 anos. Abraão apresentou suas obras? Não, também não. Pois em que pese as obras estarem no pacote do cristão, ou seja, não existe um cristão se ele não apresentar suas obras, porque sem as obras a fé será morta, diz a palavra de Deus. Abraão então não apresentou as suas obras. Ou seja, Abraão não foi justificado por guardar a lei. Abraão não foi justificado por se circuncidar. Abraão não apresentou as suas obras. Sabe o que Abraão fez, meus amados? O que Abraão fez foi crer no Senhor, crer nas promessas. E isso diz Gênesis 15, 6, que lhe foi computado, lhe foi creditado como justiça. A fé no Senhor
é fundamental. E é isto que aprendemos com Abraão. O fazer creditado como justiça nos mostra que Abraão foi feito justo diante de Deus pela fé. Não foi pelas suas obras, não foi por guardar a lei, não foi por se circuncidar. Abraão foi justificado pela fé. Concluindo a nossa lição, com Abraão aprendemos que o relacionamento entre o homem e Deus se dá e se desenvolve mediante a fé. Fé que Deus é quem Ele diz ser e que cumprirá suas promessas no momento certo. Em especial, a promessa de vida eterna. Você tem essa promessa para a sua vida? Você crê nisso? Porque basta para isso estarmos dispostos a obedecê-lo. Não pensa que fé é só eu crer que Deus existe. A fé implica em obediência a Deus. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, sem o adicionamento de suas obras. Não apenas quando foi convertido da idolatria e não tinha obras, mas também quando estava renovado pelo Espírito Santo e já possuía muitas excelentes obras. Isso foi levado em consideração para uma outra coisa, mas não para que ele fosse justificado. Para ele ser justificado, ele necessitou guardar a fé. Ele precisou colocar em prática a sua fé nas promessas de Deus. Na formação de seu povo, Deus mostra a Abraão que leva a sua promessa a sério. Hoje somos parte desse povo e temos inúmeras promessas a serem cumpridas e podemos descansar nelas. Porque quem as fez foi o próprio Deus, como fez a Abraão e fez selada com o sacrifício de Jesus Cristo, sendo desta forma suficiente para seu cumprimento. Não é como muitos homens e mulheres fazem, prometer que ficarão juntos na alegria e na tristeza para sempre. E após o primeiro obstáculo, essa promessa é quebrada. Com Deus não. Com Deus é diferente. Deus não quebra a sua promessa. E Deus tem promessa de vida eterna para cada um de nós. Você crê nisso? Já edificou seu altar? Já edificou, já separou um lugar para estar a sós com Deus? Já separou um lugar para que seja fortalecido e renovado nos momentos de dificuldade? Não perca mais tempo. Separe um lugar no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja. Separe um lugar para estar a sós com Deus. Para que no momento em que você chegue a esse lugar, é lógico que nós podemos estar com Deus o dia todo e é assim que queremos estar caminhando no nosso trabalho, na escola, na faculdade, sempre com pensamento e sempre acompanhado por Deus. Mas você tem que reservar um lugar para estar intimamente relacionado com Deus, ter um momento a sós com Deus. E ali você vai ser fortalecido, ali você vai ser renovado nos momentos de dificuldade, porque você tem que colocar na sua cabeça que nós, como cristãos, também enfrentamos os nossos obstáculos, como Abraão enfrentou a fome, enfrentou contendas. Nós podemos enfrentar fome, nós podemos enfrentar contendas, nós podemos enfrentar enfermidades, porque a desgraça não escolhe porta para bater. A desgraça não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe classe econômica, classe social. Ela bate na porta de todos. A única diferença é de como essas pessoas irão enfrentar a desgraça. Você está preparado? Nunca estamos. Mas se estivermos com Deus, Ele nos ajudará. É isso que Ele quer, que nós sejamos dependentes dEle, que nós
passamos por essas dificuldades justamente para nos conhecermos e sabermos que em muitos obstáculos nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos de uma força sobrenatural vinda de Deus para que nós possamos ultrapassar esses obstáculos. Creia nisso. Deus quer que você tenha essa consciência de que você depende dele para muitas coisas. Eu diria todas as coisas, mas tem coisas que você consegue fazer, outras não. Outras somente com o poder de Deus podemos vencer. Que você tenha essa consciência. Querido Pai, livra-nos de tudo que possa diminuir a nossa fé. Tudo aquilo que pode diminuir a nossa fé nas suas promessas, livra-nos de tudo isso. Livra-nos das tentações do inimigo. Nos mantenha em seu caminho e firmes em Jesus, teu Filho, a quem o Senhor entregou por nós como nova aliança mediante o seu sangue. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Por isso somos gratos a ti, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém.